Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de legislação empresarial. E nessa aula nós vamos dar continuidade no que foi abordado lá na ETEC, na parte presencial, sobre legislação, né? Agora nossa matéria fala sobre abertura de empresa. Naquela apostilinha que vocês têm, o próximo tópico que nós iríamos abordar seria o tópico 4. Só que eu entendi a necessidade de nós falarmos sobre abertura de empresa e algumas obrigações. Então, essa aula que nós estamos falando agora, ela é a aula 1 do Teams, porém ela faz parte daquela apostila. Eu postei lá no Teams a apostila e preparei um material específico no Word, porque esse material não está na apostila. Escrevi a aula 1, também subi lá no arquivo. Ela entra entre o tópico 3 da apostila e o tópico 4. Vamos dizer que seria 3.2, vamos dizer 3.1, anexo 1, tá? Que fala sobre a abertura de empresa e algumas obrigações do empresário em si. Nós falamos na apostila e na parte presencial lá na OETEC, falamos de o que era o direito, jurisprudência, ética, conduta, falamos da parte da pessoa física, pessoa jurídica, sociedade e assim por diante, paramos nessa parte. Eu postei para vocês, antes dessa aula, semana passada, uma revisão com um professor que inclusive ele prepara alunos para concurso e para provas da OAB. Então ele resume em 45 minutos tudo que é a base da legislação empresarial. Inclusive ele aborda assuntos que eu vou falar com vocês agora, tá bom? Alguns assuntos, inclusive, vai ficar para outra aula com mais detalhe. E então, talvez você fale, mas eu não lembro disso. Mas é porque nós vamos conversar agora. Mas se vocês voltarem lá e assistir o vídeo, vocês vão criar uma base muito sólida sobre o que é a parte de legislação empresarial. Tá? E de um vídeo para o outro, eu vou dar uma pausinha mais básica, porque cada lâmina, vamos dizer, aborda especificamente um assunto, tá? Vamos seguir em frente? Então, gente, tá aí, como vocês veem, a parte de obrigações do empresário. Já vimos como que constrói uma empresa, como que constrói o título empresário, a sociedade e assim por diante. Uma vez constituída, quem vai ser, eles têm uma certa obrigação, tá? Daí em diante. Não é simplesmente ir lá, eu sou empresário, eu declarei porque eu trabalho, eu tenho uma atividade constante de bens e serviços, assim por diante. Então, o empresário ele tem que responder perante a justiça 3 obrigações fiscais, né? Perante o município e assim por diante, parte tributária. Eu vou citar essas formas de um pouco superficial e elas estão lá naquele trabalhinho no anexo que eu citei anterior de uma forma mais detalhada, tá bom? Então, quando a gente fala do dever do arquivamento dos seus atos constitutivos na junta comercial, a gente fala sobre o registro, tá? Do que ele faz, do que a empresa é, né? E tudo que tem de mudança que ele vai fazendo, por exemplo, se ele fizer uma adaptação, se ele fizer uma venda, se ele comprar alguma coisa que vai melhor, que ele mudar de negócio, por exemplo, a Kodak, Amazon, ela mudou de segmento, tá? Ela não é brasileira, mas aqui no Brasil, se ela tivesse de um jeito e ela mudou o segmento dela para transporte ou anexou isso, então ela tem que fazer esse registro, essa mudança na junta comercial. E além de tudo, ela tem que seguir uns códigos lá dentro, tá? É mais detalhado. Segundo o artigo 968 do Código Civil de 2002, e isso passou a ser obrigatoriedade. E na parte do segundo ponto, que quando a gente fala do dever da escrituração, que é a letra B ali, ó, o dever de escrituração dos livros empresariais e obrigatórios, é que o empresário ele tem que todas as ações dele tem que estar registrada, tá? Parte de financeiro, a parte fiscal, a parte tributária, isso que a gente chama de livro caixa e assim por diante. Você sempre ouviu, acho que já falar dessas coisas, por causa dessa obrigação. Por isso que tem toda empresa, quando ela está regulamentada de uma forma bem correta, ela tem até um setor específico só para isso. É um setor, vamos dizer, do governo que é obrigatório dentro da empresa. Ele ajuda de uma forma a empresa a enxergar valores reais e também é um peso para a empresa porque ele é obrigatório, toda empresa tem que ter um contador, tem que ter um analista fiscal
que faz esses lançamentos, tá? E esses lançamentos, de acordo com o código, acho que é o Código Civil, 1179, a empresa ela pode registrar esses dados num sistema de escrituração em livros, manual, mecanizado ou eletrônico. Hoje o mais usado, na verdade, que eu conheço, é o eletrônico. Existem vários sistemas. Um dos mais usados é o Sapiens, né? Às vezes a pessoa vai lá e contrata todo o sistema para fazer essa parte. Normalmente, as empresas pequenas contratam só o sistema fiscal. As empresas mais elaboradas hoje já entendem que com a indústria 4.0 não é necessário, o industrial na parte fiscal, o sistema fiscal, ele não é, como que eu posso explicar? Ele é simplesmente base, ele precisa estar linkado a tudo. Ele precisa estar linkado à entrada de nota fiscal do produto, saída, a produção, a contratação, porque tudo você precisa declarar. Você precisa declarar quantas pessoas você contratou, quantas você dispensou, qual foi sua receita, o que saiu, o que movimentou, o diariamente, o faturamento. Então, é mais viável a empresa contratar um sistema completo que gere a empresa inteira do que, na verdade, ter uma pessoa para cada. Se ela não fizer isso no sistema, ela vai ter que ter pessoas a mais, pessoas físicas, que é muito mais caras do que um sistema, para fazer esse controle, tá? E a terceira parte é demonstrar isso de uma forma monetária, que é o balanço patrimonial. Então, a gente fala assim, do dever de levantar periodicamente o balanço patrimonial e de resultado econômico da empresa, que nada mais é divulgar o patrimônio dela. Se ela for um empresário individual, ela pode fazer isso anualmente, por isso que a gente chama de fechamento patrimonial, fechamento do balanço, o anual. Então, por isso que você vê muita gente do pessoal do escritório de contabilidade trabalhando no final de ano, em vez deles descansarem. Exatamente porque os coitados têm que fazer isso. E se eles não fizerem de uma forma certa, inclusive eles podem responder na justiça, tá? A gente pode ser preso. Eu falo isso para vocês porque eu sou contadora. Então, não exerço a profissão. Então, é muito grave, é muito sério a história. E um número errado, ele interfere em todos os outros. E isso a gente já está vendo na parte de custos, né? Fechamento. Por isso que quando a gente fecha lá, a gente tem que saber exatamente para onde vai cada valor. Porque se a gente não classificar no lugar certo, o governo entende que você está burlando, que você está fazendo coisa, sabe? Tem toda aquela história por trás disso. Seguindo aqui, galerinha, já que vocês entenderam agora o que é empresário e a parte fiscal dele que eles precisam responder, né? Eles precisam deixar essa uma forma registrada. Deixa eu achar aqui umas anotações. Eu trouxe aqui para vocês qual é o passo a passo quando você vai abrir uma empresa, uma ME, tá? Que é a mais básica de todas. Eu trouxe de uma forma resumida os títulos do procedimento. Cada um desses processos que vocês estão vendo aí, você precisa ter toda uma documentação, tem um prazo, às vezes alguns são feitos online, outros são feitos, por exemplo, alguns na prefeitura, outros na fazenda, Ministério da Fazenda, e assim por diante, tá? E vou citar alguns para vocês, todos eles, na verdade. Tem um, tô vendo ele que tá tampando, mas eu vou ler para vocês. Eu vou minimizar aqui, para que eu possa enxergar, mas vocês vão continuar me enxergando. Então, tá. Primeiro passo, você tem que fazer a abertura da empresa na junta comercial, tá? Munido de todos os seus documentos e dos sócios, se caso for uma sociedade, e um contrato social. O contrato social, ele é um documento reconhecido com firma e tudo mais, com assinatura de todo mundo, onde você cita o interesse das partes, o objetivo da empresa, a descrição do aspecto societário, se houver, e a maneira da integralização das cotas, que seria a distribuição, né, do social, da parte societária. E isso tem que ser registrado e também com consentimento de um advogado. Aí, nesse caso, você já entra com a parte jurídica, tá? Quem vai ministrar esse contrato para você é o advogado. Normalmente, eu não sei, tem empresas de advogados que eles fazem toda essa parte de abertura de empresa. E tem também escritórios de contabilidade que fazem isso. Agora, se você, por exemplo,
já tem uma estabilidade financeira boa, sua empresa já está bem, normalmente a empresa ela tem um advogado que presta serviços para ela e ela tem um advogado, ou advogado dela, ou contador dentro da empresa, ou um escritório contábil. E esses dois se conversam e formam essas partes de documentação, tá? Uma vez que ela fez esse registro, ela tem que fazer o requerimento na junta comercial, ela vai pegar essa via e aí ela vai fazer a ficha de cadastro nacional, que também é um reconhecimento da empresa, ela vai preencher ela vai pegar essas vias, ela vai fazer o pagamento das taxas através do DARF, que são alguns impostos, né? Nós vamos falar disso mais para frente da parte de impostos. E depois disso, ela tem que obter o número de registro do CNPJ da empresa. O CNPJ, ela faz o requerimento via online. Então, eu não sei te dizer se é o próprio empresário que faz isso ou se o contador consegue fazer. Acredito que seja o contador. Até então era, tá? Quando eu tinha essas informações mais específicas. Uma vez que ela obteve esse número, ela tem que fazer a escrituração estadual, que é na prefeitura. Se ela for uma empresa de produção de bens e serviços, ela tem que fazer essa escrituração, tá? Se ela não for esse tipo de empresa, não precisa. Ah, eu vou produzir bens ou serviços ou eu vou vender algum tipo de mercadoria. Então, todo o comércio tem que ser, toda a indústria tem que ter, tá bom? Ah, salão de beleza tem que ter? Sim, tem que ter, ele está prestando serviço, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, eles vão na Secretaria Estadual da Fazenda depois disso e lá eles fazem o requerimento, tá? E depois eles vão no município e fazem um registro municipal. Depois desse registro municipal, a empresa ela tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiro e o alvará do funcionamento. Esses dois também são emitidos lá, tem todo um procedimento, tem todo um passo a passo junto com o Corpo de Bombeiro, tem toda a fiscalização do prédio, tá? Então, varia muito, tá? A parte do alvará do bombeiro, eles pedem instalação daqueles tubos, né? Aí você tem que fazer o investimento e tudo mais. Aí eles vêm, eles avariam tudo, eles tiram foto, eles fiscalizam, liberam o alvará. Esse alvará tem uma taxa, tá? E depois você tem que fazer também o cadastro na Previdência Social, porque você tem funcionários com você, você vai ter que pagar o INSS e tudo mais. Por isso que contratar pessoa física é muito mais caro do que um sistema. Um funcionário para você que ganha R$ 1.500, ele não custa R$ 1.500 para a empresa, ele custa R$ 3.000 para a empresa. Porque normalmente a taxa de imposto que o governo cobra sobre o empresário para ele empregar uma pessoa é muito alta. Então, o próprio governo ele não incentiva a contratação de emprego. Eu estou falando assim, no termo geral. Agora, com a pandemia, né, Covid-19, houve muita flexibilização nessa parte, tá? Houve muita facilidade, coisas que eu jamais vi na parte do governo. Então, nessa parte a gente não pode criticar. Acredito que 80% dos salários que foram mantidos foi de acordo com essa ação que o governo fez. Porque eu fiquei sabendo, inclusive, até de empresas que iriam dispensar e depois que liberou essa ação do governo, que eu não vou entrar em detalhe porque pertence à área trabalhista, então um professor trabalhista pode explicar um pouquinho melhor para vocês, facilitou muito que essas pessoas não fossem dispensadas. Vão ganhar menos? Sim, vão ganhar menos em alguns momentos, depende do que a empresa aceitou fazer o acordo, do que ela aceitou, né? Porque tem, por exemplo, eu conheço pessoas que reduziu o salário para 50%, 60%, e do que reduziu esses 40% o governo que vai pagar. Então, já para o funcionário, às vezes, nem foi repassado, mas para a empresa impactou de uma forma de sobrevivência muito grande. Então, depois disso, para finalizar, a empresa tem que fazer a solicitação do amparo fiscal. O que é essa solicitação do amparo fiscal? É o reconhecimento da empresa dela de uma forma que ela possa emitir nota fiscal, onde vem o número da empresa, para ela fazer a exportação, né, o trâmite do mercado dela, do produto, de um lugar para outro. Ah, mas professora, eu vendo no comércio eletrônico e eu faço vendas, né? Mas eu não tenho empresa física assim. Eu tenho minha casinha lá com umas roupas vendidas para vender e eu vendo na parte eletrônica e eu faço o trâmite. Mas você pode reparar que vem junto a mercadoria com você com uma nota fiscal junto. Se não vem pela pessoa,
vem pelo lugar que ela faz o recebimento. De alguma forma, ela tem que ter essa solicitação fiscal. Só que a parte eletrônica, ela é outro, vamos dizer, outro momento, tá bom? Então, eu vou finalizar por aqui. A abertura de empresa, ela deixou o vídeo um pouquinho grande. Eu vou encerrar nessa parte e a gente começa um outro vídeo só para fazer alguns anexos e alguns comentários sobre isso, tá? Até a próxima, pessoal!